Bom dia a todos, muito obrigado pela presença. Meu nome é Bruno Diniz, sou sócio responsável pela área de produtos da WHG. Para nós é sempre um prazer recebê-los e poder dividir com vocês algumas das principais, com alguns dos principais gestores que compõem os portfólios dos nossos clientes, a cabeça deles, o que eles estão pensando, especialmente em momentos um pouco mais turbulentos como o que a gente tem vivido nos últimos dias, tá? Para nós é um privilégio muito grande, né, dividir esse painel com um grande amigo e parceiro de longa data, Rogério Xavier. O Rogério ele é coordenador do comitê executivo e diretor responsável pela área de juros da SPX, empresa a qual fundou em 2010. Rogério também teve passagens pelos bancos de investimento Garantia e BBM de 89 até 2010, tá? Hoje o nosso evento será no formato de apresentação, com perguntas ao final. Com isso, gostaria de já passar a palavra ao Rogério e mais uma vez agradecê-lo pela presença no nosso evento e pela parceria de longa data. Rogério, muito obrigado pela disponibilidade. Passo a palavra para você. Bom dia, Bruno. Bom dia a todos. É um grande privilégio também para mim participar desse evento. Agradecer a WHG, desejar mais uma vez muito sucesso e sorte nesse business que começou há relativamente pouco tempo, mas que já é um sucesso. É, eu não vou massacrar vocês com uma apresentação muito chata, porque eu acho que o cenário ele não tem mudado muito. Basicamente, desde do início da pandemia, o grande assunto é a própria pandemia e os desenvolvimentos que aconteceram após ela, né? Então a gente desde o início de 2020 a gente convive, né, com o Covid, né? Você teve um aumento muito grande de casos, depois novas ondas, né? E no próximo slide vocês vão ver que teve uma resposta dos governos em relação a esse Covid. Então, esses estímulos fiscais ligados no próximo slide também a questão da expansão monetária, seguidos também no próximo slide da vacinação, foi o que nos trouxe ao momento atual, né? Vocês viram nesses três primeiros slides que a gente teve três blocos de atuação, né? O fiscal, o monetário e a própria vacinação. O que impediu uma queda ainda maior do PIB no ano passado e fez uma recuperação bastante expressiva, né? Se a gente puder dar mais um slide, para esse ano. Vocês viram que a gente teve uma queda importante do PIB global ano passado de 3,6%, mas a projeção para esse ano já é uma recuperação que ultrapassa em nível o que a gente perdeu ano passado e que está sendo projetado um pouco acima de 6%. Eu acho que dá para dizer que o mundo, obviamente, teve uma performance, a reação da pandemia bastante positiva, né? Impediu um aprofundamento de uma recessão bastante forte e também teve uma recuperação bastante acelerada. E agora você vai conviver, né, com os efeitos desses estímulos e fiscais, monetários e da própria vacinação, né? Foi um sucesso, se a gente pensar em termos de velocidade com que a gente conseguiu alcançar uma vacina para vacinar a população global, foi um sucesso também. Então, obviamente, isso tem consequências, né? Se a gente passar para o próximo slide, vocês vão ver que uma das consequências, né, desse sucesso foi a elevação da inflação, não só pela questão monetária e pela questão fiscal, mas também a pandemia teve o efeito que vocês viram nos seus negócios ou no noticiário,
que você teve cadeias produtivas sendo paradas por muito tempo, o que gerou uma escassez, né, de produtos e mesmo de mão de obra. Assim, por exemplo, eu vou dar um exemplo lá do Reino Unido, que é onde eu moro. Diversas pessoas, não só pelo Brexit, mas também por um tempo maior de ficar fora do trabalho, as pessoas acabaram voltando para os seus países e não retornaram. Então, lá no Reino Unido, hoje a gente tem falta de pessoal para construção civil, para parte do sistema de saúde, restaurantes, e isso tem sido visto em países que têm maior mobilidade social e para procurar empregos, né, que as pessoas se deslocam com maior facilidade. Então, isso é um efeito, jogou a inflação para cima. Os bancos centrais estão considerando essa inflação transitória. A gente não tem essa convicção que os bancos centrais têm, mas um dos efeitos desse sucesso da recuperação em 2021 de 2020 foi a inflação. Avançando, outro efeito, obviamente, junto com as taxas de inflação subindo, a gente começa também a retirar o impulso monetário, ainda em poucos países, né, principalmente nos países emergentes, mas alguns desenvolvidos também começam a se mexer. Esse gráfico mostra em azul claro os países que estão em ciclo de alta e na parte mais escura o que estão em ciclo de corte. Vocês veem que praticamente ninguém está em ciclo de corte, vocês já começam a ver ainda quase 20%, né, dos bancos centrais globais já se mexeram na parte de juros. Isso é importante para pessoas como nós que operamos uma gama de países muito grande, mas e pensando em termos dos países envolvidos que realmente importam, nenhum deles ainda se mexeu. Os Estados Unidos ainda não se mexeu, está com um discurso ainda do que nós no mercado chamamos de dovish, né? Assim, que não tem perspectiva de aumento de juros no curto prazo. A Europa não se mexeu, o Japão não se mexeu, enfim, o Reino Unido não se mexeu. Para o mundo que importa efetivamente, os juros ainda continuam parados. Quem está se mexendo são os mercados emergentes. Avançando, a gente vai dar um zoom nos Estados Unidos para mostrar o efeito dessa recuperação que eu mostrei globalmente, né, pegando os Estados Unidos, que ao nosso ver é que comanda a política monetária global. Vocês veem que a inflação se acelerou dramaticamente nesse ano, alcançou no ano contra ano, né, a inflação de um ano contra do ano anterior é 4,3%. E se você pegar a média móvel trimestral dessazonalizada, analisada, né, a gente está com uma inflação que já chegou a 10% e agora ela desacelerou para 8%, mas os níveis estão muito altos, né? Mesmo quando a gente pega a inflação de atacado, ela está muito elevada, assim como a gente viu no Brasil e surpreendentemente a gente viu acontecer na Europa também, que tem não está aqui na apresentação, mas que tem uma inflação extremamente adormecida e também surpreendeu para cima. Avançando, o nível de demanda por trabalho segue em nível muito alto. As intenções de contratar pessoas, elas tá forte e continuam a se acelerar. Se vocês pegarem desde 86, a gente está no ponto mais alto, né, de vagas abertas tentando serem ocupadas, ou seja, a oferta está muito forte. Isso mostra que o mercado de trabalho nos próximos meses provavelmente vai continuar forte. Talvez os dados que vão sair nessa sexta-feira referentes
ao mês de agosto e mesmo o seguinte não sejam tão fortes por conta da pandemia, né, dessa nova onda que os Estados Unidos pegou, mas você olhando à frente, você ainda vê um mercado de trabalho muito forte. Então você vai ter as duas métricas que o Fed usa para mexer a sua política monetária, a parte de inflação, que já alcançou o objetivo dele, e a parte de emprego, que é a outra métrica que ele busca, as duas provavelmente vão atingir os seus objetivos no horizonte relativamente curto. O que isso quer dizer é que provavelmente a partir do segundo semestre do ano que vem, provavelmente no final do terceiro, início do quarto trimestre do ano que vem, o Banco Central americano vai estar começando a elevar a taxa de juros. Avançando, né? Aqui a gente mostra exatamente o que eu estava falando em termos de taxa de desemprego, que no final do ano que vem a gente vai alcançar o nível que a gente estava pré-pandemia, que é o nível de pleno emprego que está sendo tendo como objetivo, né? Eu acho que o Banco Central ele deveria, antes desse objetivo ser alcançado, já começar a elevar a taxa de juros, senão você está dando muito estímulo, mas de qualquer maneira o que é a sinalização que eles estão dando, né? Que eles só vão se mexer após alcançar esse objetivo. Então, por isso que a gente tem na nossa métrica que eles vão se mexer ao final do terceiro trimestre, início do quarto. Avançando, mesmo quando a gente olha para as taxas de juros, com todas essas projeções, com todo esse cenário de inflação, com toda essa melhora na atividade e na parte de emprego, vocês veem que o mercado ele tem uma certa dúvida da sustentabilidade à frente desse ritmo acelerado dos Estados Unidos, porque quando a gente olha em termos de juros reais, né, as taxas de juros, tanto de 5 anos quanto de 10 anos, elas se encontram no menor patamar desde essa série que está aqui de 97. Ou seja, a minha grande pergunta é como é que a gente vai fazer para fazer com que a inflação caia se o nível de juros reais continua tão baixo? Esse, para mim, é um conundro do mercado, e isso é que justifica uma das nossas alocações, que é justamente achar que esse nível de juros reais ele tem que se aproximar mais daquele nível ali perto de 2017, 2018, que ele alcançou cerca de 0,5% positivo. Então a gente está trabalhando hoje com um juro real negativo em torno de 1%, e eu acho que ele tinha que ser 0,5% positivo, como vocês veem aqui, que foi nesse período basicamente entre 13 e 19, caiu e não voltou. E sendo que a gente está tendo uma recuperação forte do emprego, um nível de crescimento alto e uma inflação que a gente não vê há muito tempo. Então, para mim, não justifica a gente estar com juro real tão negativo assim. E essa é uma das nossas grandes alocações no fundo, que a gente acredita que a gente vai, muito em breve, se situar ao redor de a nível positivo, entre 0 e 0,5%, o que daria um ganho só de delta aqui de 150 pontos, que seria bem importante. Avançando, a gente entra aqui no cenário doméstico, falar também da atividade. O Brasil, assim como os outros países, também está tendo uma recuperação forte esse ano, sendo basicamente puxada pelo setor externo, né? Os termos de troca, né? Lembrando que são termos de troca, os preços das nossas importações vis-à-vis os preços das nossas importações, exportações contra importações. As commodities subiram muito, sendo puxada pela essa atividade global forte, mas principalmente por conta da China.
a gente está rodando perto do high histórico, a gente teve um boom, né? Quase uma elevação parecida com o que a gente teve ali, né, no início da década de 2000, e tiramos proveito disso, seja na balança comercial, seja na arrecadação, seja no crescimento, né? Avançando, esse boom esse crescimento externo, né, esse boom de commodities, é, como eu falei, ele mostra que se fosse só pela economia doméstica, né, o nosso modelo mostrava que a gente devia crescer até 8,3, quando você junta essa recuperação da economia doméstica mais esse benefício do cenário externo, né? Mas a projeção está indicando um número um pouco mais fraco, cerca de 5,2. Ou seja, a gente poderia ter um número ainda maior, mas a gente também está sofrendo um pouco nesse segundo trimestre, principalmente a nova onda, que jogou o nosso crescimento para baixo, mas de qualquer maneira a gente recupera a queda do ano passado de 4%, a gente supera o nível da pandemia. Avançando, né, de novo, né, mostrando aqui a nossa expectativa para o PIB desse ano. Aqui na parte fiscal, eu acho que a gente traz um gráfico interessante, que é o seguinte, né? A gente fala muito do fiscal do Brasil, mas a realidade é que se a gente não estivesse praticando o auxílio emergencial, né, e também o apoio a pandemia com saúde, vacina e outros que a gente coloca fora do teto, o resultado primário, que está essa linha, primeira linha azul clarinha, a gente já estaria com o resultado primário positivo. Então, houve uma melhora muito grande na arrecadação federal, de novo, muito puxado por esses termos de troca que melhoraram a arrecadação. Mas o fato ganhou, é bônus, ótimo. E se a gente não tivesse gastos com auxílios emergenciais e com saúde e vacinas, a gente teria alcançado pela primeira vez desde da Dilma um resultado primário positivo, o que mostra o esforço que o governo federal tem feito para botar as contas em ordem, não dando reajuste real para o funcionalismo público, enfim, contendo os gastos discricionários, enfim, alguma coisa a gente vê que está funcionando no primário. Eu sei que é conjuntural, não é estrutural, porque assim como os termos de troca melhoraram nesses últimos 12 meses, eles podem piorar à frente. E aí também vai ter o efeito contrário, uma vez que melhorou com a melhora dos termos de troca, ele piora quando os termos de troca começam a cair, né? Então, eu sei que é conjuntural, mas a fotografia é boa. E essa melhora que a gente teve fez com que a projeção para a dívida PIB em 2021 se situasse num patamar bem menor do que a gente estava imaginando 12 meses atrás. Nós e a maior parte dos analistas projetávamos a dívida caminhando para 95% do PIB em 21 e ela vai fechar em torno de 80%, que é um número espetacular. De novo, não é estrutural, é conjuntural, temos que rezar para a gente continuar com essa melhora nos termos de troca. Mas o fato o ponto de partida que a gente vai para 2022 era muito melhor do que a gente estava imaginando em 2020 sobre o que aconteceria em 2021.
A grande discussão hoje são duas, né? O novo programa social do Brasil e como a gente vai dar uma solução para a questão dos precatórios. Se vocês olharem hoje nessa setinha, o que a gente paga é R$ 190 reais, atendendo 14,3, e você tem um custo de 33 bilhões no orçamento. O que se está falando é que a gente vai ter um reajuste para 300 na média, né? Atendendo 17, certo? O que levaria esse número aqui é a quarta linha da segunda coluna, que levaria o valor para tipo 60 bilhões, né? O que a gente estaria falando em gastar aproximadamente mais 25, 30 bilhões no ano que vem, né? A grande questão é quanto que a gente tem de espaço no teto de gastos, mas à medida que a inflação de 2021 está ficando muito alta, né, e ela carrega isso para corrigir os gastos do ano que vem, para reduzir o gasto do ano que vem, né, o teto ele é constante, não corrigido pela inflação, e você tem os gastos subindo, né, pela inflação. Então você fica com menos espaço nesse orçamento e você está propondo aumentar esse benefício em 33 bilhões. Só um minutinho, que eu vou ter um call aqui da SPX. Alô? Enfim, então esse gasto adicional, vocês só queria dar uma magnitude de quanto que ele vai impactar o teto de gasto do ano que vem. A conta é que pode ser em torno de 25 a 30 bilhões. Avançando, a fotografia, né, da dívida, como ela fica, se a gente continuar, né, na situação atual, né, apesar dessa melhora que a gente teve da arrecadação e do ponto de partida da dívida, se a gente não realizar reformas adicionais, né, e também com juros reais que o mercado está precificando, vocês veem na linha preta que a dívida ela volta a se acelerar e a gente volta a se aproximar de níveis acima de 90% do PIB. Mas, de novo, vocês veem que do número que a gente tinha no ano passado, mesmo na projeção sem reformas, a gente só volta a alcançar o patamar que a gente alcançou em 2020, lá para 2027. Então, a melhora e a ajuda que teve esse ano foi espetacular. Aqui a gente não considera nenhum retorno ou piora nos termos de troca. Obviamente que isso aqui pode acelerar mais se os termos de troca piorarem. Uma coisa que chama muita atenção, que vai ser importante no político, é a questão do investimento público, né? Para gastar dinheiro com precatório e com o novo auxílio do Bolsa Brasil, Bolsa Cidadão, sei lá qual é o nome, vocês veem que cada vez mais, para manter o teto de gastos, o investimento público está cada vez em valores mais baixos. Então, a gente está investindo cerca de 0,4%, 0,3%, 0,2% do PIB, que é nada. Então, a gente precisava, né, abrir espaço no orçamento e no teto de gastos para investir mais. O investimento público está parado. Então, sem investimento público e jogando toda essa responsabilidade para o setor privado, dado o clima de paralisia em relação
as eleições de 22, o nível de juros que estão subindo, o aumento de carga tributária, né? Na nossa conta, essa reforma tributária ela aumenta a carga tributária final para a pessoa jurídica. Enfim, eu acho que bem difícil você ter uma melhora expressiva no investimento privado que compense o investimento público. Então, me parece que a gente está trabalhando em níveis muito baixos e que seria bem adequado que as pessoas parassem um pouco de pensar na parte populista do aumento de benefícios sociais e pensassem também um pouco na parte do investimento público. Até porque o político ele vai querer os dois. Ele vai querer fazer a sua ponte e vai querer fazer o bem lá na ponta para as pessoas mais necessitadas. Então, eu acho que o ruído político em relação a esse tema vai aumentar muito. Um dos desafios também muito grandes é a inflação. A inflação ela está se aproximando em 12 meses de 10%, nível bastante alto. Na nossa avaliação houve um erro, né? A gente falou disso várias vezes, da política monetária, de ter trazido o juro para níveis tão baixos que elevou a taxa de câmbio para níveis muito altos, o que pressionou a parte de bens comercializáveis. E o Banco Central sempre com um discurso, aliás, muito parecido com os bancos centrais dos países envolvidos, que a inflação era transitória e que não estava pegando o núcleo de inflação. E aí vocês veem que agora o núcleo de inflação está se aproximando de 6%, e quanto mais a gente tiver o sucesso que está tendo na vacinação e na reabertura da economia, né, você vai ter mais pressão sobre o setor de serviços que estava ainda contido em relação à indústria, e a gente possivelmente vai ver essa inflação dos núcleos aumentando ainda mais, o que gera um desafio para o Banco Central, uma vez que a atividade econômica já dá sinais de algum enfraquecimento e a inflação não dá sinais de arrefecimento. Aqui mostrar que ainda há um espaço grande quando a gente pega o componente do índice de atacado, né, do IGP do IPA, né, e faz uma proxy, né, para o IPCA, vocês veem que a correlação é muito boa, né, e que tem ainda cerca de o que apareceu na inflação até agora do IPCA foi metade do que você teve de efeito vindo do IPA, ou seja, ainda tem uma parte dos preços comercializáveis vindo do atacado para bater no varejo da mesma intensidade que ele já foi feito até agora, ou seja, a parte inflacionária continua muito preocupante. As projeções aqui da gente é que o IPCA ele alcance esse ano uma taxa ao redor de 7,5% e no ano que vem fique a 4%. Obviamente que isso vai depender muito da estratégia do Banco Central. Se o Banco Central for mais agressivo, você pode ter menos inflação, mas também vai ter menos crescimento. Se o Banco Central optar por uma estratégia mais em linha com o governo, vai aceitar mais inflação para ter mais crescimento, essa inflação obviamente vai ser mais alta em 2022. Aqui a gente traz os exercícios para o câmbio, isso em condições normais, assim eu digo, do ambiente político institucional. A gente olha muito para o transação corrente do balanço de pagamentos do Brasil,
e vocês veem que eu gosto muito de trabalhar com zero, né? Aqui à direita, o zero de conta corrente. O que quer dizer isso? Que você nem pega recursos no exterior, né? E nem tem ele positivo, que era como se você estivesse exportando poupança, né? Exportando recursos. Para esse nível de zero, o câmbio ele é 5,60, né? Então, para o cenário atual, né, que o câmbio está rodando perto de 5,20, 5,15, a gente acha que o câmbio tem viés de compra. É óbvio que essa margem de 5,20 para 5,60 é muito pequena para você fazer uma posição comprada para ganhar de 5,20, 60 não faria muito sentido para nós. Até porque isso é muito sensível, esses dados. Então, a gente acha que o câmbio ele está ok, ele está no intervalo que a gente considera o câmbio no patamar adequado. Por outro lado, a gente vê com preocupação o cenário político, institucional e principalmente o eleitoral do ano que vem, o que mostra que a gente deveria ter posições compradas no dólar, uma vez que a política monetária nos Estados Unidos ela vai ser ajustada e você tem todo esse desafio interno pela frente, ou seja, as pessoas normalmente caminhariam para comprar a moeda americana como proteção nos próximos 12 a 18 meses. Então a gente também vê o dólar como um instrumento que compõe a carteira do fundo. Eu, depois de massacrar vocês, apesar de ter dito que não ia, era isso que eu tinha para comentar com vocês. Rogério, muito obrigado pela apresentação. Eu gostaria de abordar aqui um tema que você, inclusive, citou ao longo da apresentação, que foi essa questão do juro. Acho que vocês aí na SPX, você foi um dos mais vocais a alertar que a política monetária ela estava excessivamente afrouxada por muito tempo no Brasil, né? Nesse ciclo de alta da taxa Selic, qual o cenário de vocês para a taxa terminal? E no mercado de juro, você já consegue enxergar oportunidades nas taxas futuras de médio e longo prazo no Brasil? Olha, Bruno, obviamente, né, a resposta, se você errou ou não, tá no número, né? 10% de inflação a gente não vê há muito tempo, né? Mesmo lá na Dilma, acho que a gente chegou a 9, alguma coisa assim, com aquela quantidade de erros que ela cometeu gritantes, ou seja, tem um erro astronômico do Banco Central, do quais eles estão corrigindo. Qual o problema? O problema é que o melhor da atividade econômica parece ter passado. E quanto mais eu apertar os juros agora, menos crescimento eu vou ter em 2022. Então, o trade-off do Banco Central agora, ele está numa dificuldade muito grande, porque se ele apertar demais, ele vai ter, não tem muito jeito, né? Ele vai ter inflação alta, porque ainda tem um caminhão de inflação por vir da parte do atacado, como eu mostrei, né? Você tem toda uma defasagem de preços de educação, saúde, outros serviços que vão entrar com a reabertura e com a vacinação, que vão pressionar a inflação o ano que vem. A parte de alimentação, ela não está tranquila. Provavelmente a gente vai ter um outro laninha esse ano que vai prejudicar as lavouras no ano que vem. Ou seja, o cenário ele continua muito desafiador para a inflação e, por outro lado, a atividade dá sinais de alguma acomodação, né? A gente teve um PIB trimestral negativo divulgado ontem. É uma situação difícil, porque o Roberto Campos ele tem se colocado como um membro da equipe econômica do governo e não como presidente do Banco Central independente. Então eu imagino
que a pressão sobre ele para não apertar demais, e inclusive o Bolsonaro já tem falado sobre juros, né? Que estava quieto, fala de inflação, mas também fala que o juro está muito alto. Então eu imagino que a pressão sobre ele vai aumentar daqui para frente, no sentido de não botar a atividade muito para baixo, que o juro seja menor. Eu só não acredito que o juro futuro de maturidade mais de médio e longo prazo eles caiam muito, porque como possivelmente ele não vai fazer o que precisa ser feito, as pessoas vão achar mais ou menos parecido com o segundo mandato da Dilma, que eles pararam o juro antes e depois tiveram que fazer uma nova rodada de alta. Então a gente trabalha com o juro terminando esse ano em torno de 7,5%, 8%, mas acredita que eles vão precisar retornar a alta mais à frente. E aí, aonde que eu acho que pode ser uma grande oportunidade é nas NTN-Bs, que eu acho que o juro real ele está relativamente elevado. Você pega um pouco dessa parte do juro nominal da curva futura de juros, que já está relativamente alta, né? Já passa de 2 dígitos, e a inflação implícita está em 5%. Eu acho que como prêmio para essa situação toda que a gente está falando, né, de risco político institucional, eleitoral, enfim, um prêmio de 1%, né, uma vez que eu estou esperando 4% de inflação para o ano que vem, você pagar 5% na inflação não parece um prêmio tão exagerado como o mercado coloca na parte de juros nominais, que passa de 2 dígitos, né? Então, eu acredito que se tem uma oportunidade, ou que é mais difícil para os investidores, ou ficar comprado na B, ou no nosso caso as pessoas estejam investindo nos fundos multimercados, os multimercados que estão comprando a inflação implícita. Excelente. Rogério, acho que tem um ponto sensível em toda essa análise que a gente faz de juro, câmbio, bolsa, né, para o Brasil, que é o ambiente político e uma discussão que se antecipou bastante, né? Acho que a gente está a 12 meses da eleição, mas é algo que o mercado já vem comentando. Queria ouvir um pouquinho da sua opinião sobre o ambiente político para reformas nesse momento. Ontem a gente teve na Câmara a aprovação da reforma tributária, vai para o Senado agora. Queria ouvir um pouquinho qual é a cabeça de vocês em relação a essa agenda de reformas e para as eleições do ano que vem, se vocês enxergam a possibilidade de uma terceira via. Olha, a aprovação da reforma tributária na Câmara, por nós, já era esperada. A gente acha que a grande dificuldade é no Senado. O Senado é composto por ex-governadores, prefeitos, né, que são muito sensíveis aos pleitos dos próprios pares deles que hoje estão governando. Você sabe, o pessoal que está acompanhando sabe que um dos grandes problemas era justamente como é que essa equação, né, de perde e ganha bateria nos estados e municípios e como é que isso ia se resolver. E eu acho que no Senado isso vai ficar parado. Assim, as informações que a gente tem é que não há nenhuma vontade política de se votar isso no curto prazo. A gente viu que as negociações entre o Lira e o Pacheco iam numa outra direção, né, que acabou sendo colocado no relatório do Sabino. Então, a mim me parece que o cenário que a gente trabalha, que é um cenário que não será aprovado neste ano, eu acho que ele está presente. Ou seja, as reformas elas ficam para depois das eleições. Então, eu não vejo grande mudança em relação a esse tema. Em relação às eleições em si e o risco político e a terceira via, o que o eleitorado está dizendo é que existe um espaço, claramente.
Não quero nem Lula e não quero o famoso nem, né? E não quero Bolsonaro. O problema é encaixar a pessoa nesse cenário. Estão tentando construir a candidatura do Rodrigo Pacheco, que eu acho, sinceramente, um nome que seria muito bem visto pela sociedade. É um político bastante ponderado, de Minas, né? Há sempre essa coisa entre os candidatos ou do Rio ou de São Paulo, né? As pessoas têm uma certa aversão a votar em candidatos paulistas ou do Rio de Janeiro. Os mineiros, que é o segundo colégio eleitoral, é bem visto. Então, é um senador da República, presidente do Senado, por Minas. Eu acho que seria um candidato que poderia ter uma boa aceitação, depende do vice, aquela história de composição com o pessoal mais do Nordeste, se fala muito no Tasso Gereissati como vice, poderia ser uma chapa que teria uma boa aceitação. Então, como essa candidatura vai ser trabalhada, que o momento que ela tiver colocada, ela vai apanhar loucamente, vamos ver como é que reage. Mas o que a população diz é o seguinte: há espaço para a terceira via, mas o nosso cenário base ainda é de uma eleição polarizada entre Lula e Bolsonaro, com resultados totalmente imprevisíveis. Eu estou extremamente preocupado com as eleições do ano que vem. Nesse cenário, Rogério, só para a gente concluir aqui e respeitar o tempo, quais são as posições que você tem carregado no fundo? Já tem vislumbrado posições de proteção aqui no Brasil? Como que está a cabeça e o posicionamento da carteira? Vou começar com o Brasil. A gente está bem leve na Bolsa, apesar de ainda comprado em algumas posições, que a gente acha que o valor, de fato, como alguns analistas têm dito, eles estão bem bons. Então, assim, tem ações muito baratas no mercado. O problema é que eu fico sempre pensando assim, bom, barata para que cenário, né? Se for um cenário de risco político institucional, como a gente tem vivido, e tem a possibilidade de se aprofundar no ano que vem, vai estar muito caro, né? Essas ações que a gente acha que estão baratas, elas vão se tornar muito caras se a gente caminhar nessa direção. Por outro lado, se tiver, obviamente, essa terceira via que a gente está falando, elas estão de fato muito baratas e a bolsa toda está de graça. Mas então, como a gente ainda está nesse processo de tender a achar que é a polarização entre Lula e Bolsonaro, a gente está leve por enquanto, a gente ainda não está short, vai ficar short caso esse cenário se materialize por completo. Comprado na inflação implícita, assim, bastante. Eu acho que vamos pensar, né? Se a gente caminhar para cenários mais estressados, né? Teve realmente não uma ruptura no Brasil, mas teve assim, como eu vou dizer, teve um caminho entre Argentina, Venezuela, por coisas mais estranhas. Só lembrar, né? A Venezuela está com uma hiperinflação e a Argentina está com a inflação perto de 40%. São números muito grandes quando a gente compara com 5 e uma vez que eu tenho projeção de 4. Esse prêmio eu acho que está muito baixo. Assim, é totalmente assimétrico. Se eu tiver errado, eu perco 1%. Se eu tiver certo, posso ganhar, sei lá, 30, 40. Então, eu acho que ainda é o melhor ativo para se ter a inflação implícita. E comprado no dólar contra o real, por aqueles motivos que eu já expliquei. Essa é a parte de Brasil. Na parte de emergência, a gente vê outros países com uma situação bem vulnerável: Chile, Colômbia, Turquia, mesmo a África do Sul, que apreciou muito o câmbio. A gente acha que esse é o momento de começar a comprar dólar contra o rand sul-africano, a gente comprando o dólar, né, contra essas moedas.
E também na parte de desenvolvidos, comprando o dólar contra o euro e outras moedas de países desenvolvidos, porque a gente acha que os Estados Unidos está performando melhor, né? E será o primeiro a puxar a taxa de juros. Então, por diferencial de crescimento e também por diferencial de taxa de juros, a gente continua achando que o dólar vai ter uma performance superior aos seus pares. Na parte de commodities, ainda comprado nas commodities industriais, porque a gente ainda vê uma atividade robusta. A China retomou a parte de incentivo ao crescimento econômico e apoio à economia. Os Estados Unidos continua forte, enfim. A gente acha que as commodities industriais estão boas, milho, soja, a gente continua achando que os preços são para cima. Na parte de crédito a gente está bem leve, a gente está achando que o crédito está muito esticado, não está oferecendo grandes oportunidades, então a gente está muito, muito, muito pirata, entra e sai, não está tendo posições estruturais. E bolsas a gente tem ficado comprado seletivamente na bolsa americana e na bolsa europeia. Basicamente isso. Excelente. Rogério, queria te agradecer tua participação, agradecer toda a parceria da SPX aqui para nós, a WHG é um parceiro super importante, desde o D0 da companhia. Acho que é um laço aí de longuíssimo prazo e que a gente tem aí muito, muito orgulho e um privilégio muito grande em ter vocês aqui com a gente. Obrigado pelo teu tempo, obrigado pela disponibilidade. E vamos torcer para que essa tua previsão de bolsa muito barata para os próximos anos esteja correta. Também, pode acreditar que eu também vou torcer, né? As pessoas às vezes confundem um pouco a opinião com o meu desejo, né? Assim como vocês, também sou empresário no Brasil, tenho meu business no Brasil. O que eu mais quero é que o Brasil dê certo, é que o povo não ajuda muito, né? O povo de Brasília ele é meio complicado, mas eu também torço para que tudo dê certo. Mas vamos ver, assim, estamos num momento de definições importantes, vamos ver como é que isso avança. Eu agradeço muito a vocês pela oportunidade, principalmente ao pessoal que está nos assistindo. Muito obrigado pelo tempo, pela parceria, pela confiança. E vamos trabalhar, vamos em frente, porque a vida não está fácil. Obrigado. Combinado. Um grande abraço, bom dia a todos. Obrigado, Rogério. Obrigado a todos os clientes. Foi um prazer recebê-los em mais um evento da WHG.